Maturidade afetiva, agora na Europa. Uma proposta para superar conflitos internos e expandir a fraternidade. No curso, analisamos a afetividade desde suas bases de sustentação até os efeitos nos desempenhos pessoais. Também propomos técnicas para o amadurecimento afetivo, com base no discernimento. Espero por vocês! Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 4 de junho de 2010, sexta-feira. O verbete é o 1588. 3 páginas, 31 analogias, 5 máximas. O tema, substituição programada. Especialidade, intrafisicologia. Definição. A substituição programada é o ato ou efeito de substituir, deslocando determinada pessoa para o lugar de outra, trocando as posições funcionais na administração dos empreendimentos, especialmente no âmbito do voluntariado da interassistenciologia. A gestão planejada, a transferência da residência para outra cidade, o fato de toda pessoa ser substituída, o fato de toda substituição de tarefas no âmbito dos escalões evolutivos das consciências dever atender ao princípio de ocorrer o melhor para todos. As mudanças previstas sem traumas, a reciclagem sem desfalques, a preparação da substituição em tempo oportuno, a ida ou avanço sem rastros negativos. As atividades múltiplas exigindo vários substitutos em setores diferentes. Os excessos da consciência involuntária com múltiplas funções. As previsões capazes de eliminar as surpresas desagradáveis. As consciências lúcidas sempre preparam os próprios substitutos dos trabalhos assistenciais em andamento. A mudança do amparador extrafísico de função. Aqui está. A mudança está faltando um meio. Da remissologia, adaptabilidade, automutação, autoprontidão, momento da mega decisão e planilha evolutiva. Frase enfática. A ocorrência da substituição programada alcança toda a categoria de personalidade social, sendo assunto técnico de interesse das consciências voluntárias, assistenciais e intermissivistas. Você mantém o hábito de programar as mudanças de funções com a devida antecedência? Sempre foi assim? Agora nós temos aqui umas perguntas. Sou arquiteto e ainda faço TENEPS, mas estou projetando uma casa para uma tenepsista. Gostaria de saber se existe alguma recomendação para o quarto, tamanho ideal, etc. Em breve projetarei a minha casa e nela passarei a praticar a TENEPS. Existem vantagens práticas em se fazer o quarto da TENEPS em forma esférica. Penso em 4 metros de diâmetro. É o ideal? Olha, TENEPS, quarto e localização depende do estilo da pessoa. O que é que ela gosta. Do ponto de vista técnico, ela tem que se sentir bem lá dentro. Ela que sabe. Tem gente que se sente bem, mais aconchegante, num local menor. Tem outra que gosta já numa coisa espaçosa. Aqueles que gostam muito de poder, gostam de coisa grande. Espaço grande. A pessoa chega lá e o cara está aqui bem longe. É para mostrar. O Vaticano usa muito disso para meter medo nas pessoas que eles atendem. Agora, o que seria bom aí a gente recomendar para você
é a residência progestiogênica. Nós já discutimos aqui, não é isso? É só ver o verbete residência progestiogênica. É interessante. Como assistir da melhor maneira pacientes que dessomam e são portadores de esquizofrenia? Como eles se comportam no extrafísico? Meu tio dessomou nesta quinta-feira, já com a idade avançada, por pneumonia e câncer de próstata. Foi artista plástico quando moço, devido à esquizofrenia, foi aposentado. No caso, ele fica curado com a dessoma, é uma doença de desordem biológica ou uma doença do psicossoma ou mentalsoma. Consciências assim terão que ressomar com a mesma doença para alcançar a cura dessa doença mental, ou a cura pode ser alcançada na extrafisicalidade. Primeira coisa, esquizofrenia é uma doença que tem base genética. Às vezes a pessoa dessoma e melhora na hora, mas cada caso é um caso, se de ver. Mas há influência genética muito séria. Aí é preciso ver como é que fica. Cada caso é um caso. Gostaria de perguntar ao senhor sobre o que sabe e pensa a respeito das obras de Oswaldo Polidoro. O senhor que já participou do movimento espírita, chegou a conhecer pessoalmente, já ouviu falar dele? Olha, eu vi as coisas dele, era muito fraco, tinha muita coisa alterada. É dos mais fracos entre aqueles que já existiam na época. Tinha livros melhores e material melhor. Não vale a pena. Agora, tudo ainda está hoje dentro, tudo envolvido dentro de uma seita muito grande. É um negócio difícil aí. Tem que ir com calma. Tem até umas coisas que andaram me perguntando esses dias sobre esses assuntos. Eu até fiz aqui uma nota para perguntar e perguntei para a pessoa. A dificuldade de conhecimento do erro da interpretação antiga da pessoa de décadas atrás, ao modo da autorretratação forçada atual, em função dos fatos, constrangimento gerada pelo orgulho. Agora, a salvaguarda. A religião não é salvaguarda evolutiva para ninguém. Se fosse assim, todos os judeus, depois de 5 milênios de pan-judaísmo, já seriam serenões. Importa antes, acima de tudo, o saldo da ficha evolutiva pessoal, que é a FEP. O máximo, ou o cúmulo, do egocentrismo intelectual do adulto fanático religioso é o da pessoa exigindo desculpas e o da pessoa, vamos dizer, do compassageiro evolutivo, pelo fato destes ter evoluído sem a mesma ter dado permissão, permanecendo estacionada e, portanto, regressiva no caminho da holomaturidade. A pessoa egocêntrica considera tal fato verdadeira traição da amizade e do convívio, vociferando e embarcando para a baratosfera. Estão entendendo? Já teve gente que veio acabar comigo porque eu comecei com a conscienciologia e deixei o espiritismo. Agora, eles achavam que era uma traição. Agora, veja, a conscienciologia eu considero superior ao espiritismo, por isso que a gente faz isso. Então, por exemplo, Oswaldo Polidoro era dos mais fraquinhos. Mesmo na época ele era problemático. Agora, era gente, às vezes, bem intencionada, fazia assistência, etc. Muito boa vontade, muito boa intenção, mas sem nenhum discernimento. Outra pergunta. Seria uma central extrafísica de energia, uma egrégora, holopensene coletivo específico? Se sim, poderia o professor discorrer acerca da central extrafísica de energia da conscienciologia como reservatório energético? Não, o problema todo é o seguinte. Central extrafísica é um local onde, igual uma usina de Itaipu, aonde manda energia para os lugares. Existem muitos lugares assim, muitas comunex. O processo todo é ver aquela que a pessoa acessa, ou que ela tem afinidade com a turma que trabalha lá. Isso é que é a central extrafísica. O mais, cada consciência é uma central extrafísica, dependendo dela. Muitos não funcionam, outros têm muitos dínamos. Cada um faz o que pode. Agora, gente, eu queria falar aqui sobre um curso da Consim Cobaia voluntária. Eles colocaram uma mulher toda feliz, bonita, sorrindo. A Consim Cobaia.
Se essa cobaia for lá, uma opção de homem é capaz de aparecer lá. Olha só que cara de felicidade. Ela é perfeita a cara. Não sei onde é que roubaram essa foto. Essa dona eu não conheço. Agora, você está consciente da sua liderança multidimensional? Agora, vem as características. Ambiente de interconfiança otimizado para autoexposição. Despojamento para interassistência, dar e receber feedback. Aceleração evolutiva através da criticidade sadia. Aproximação da sua para-realidade. Como ser mais parecido consigo mesmo. Agora, os conscienciômetras docentes, Everaldo Bergonzini e Luimara Schmidt. Tem só 30 vagas e vão ter 10 sorteios para cobaia. É de 2 a 4 de julho, próximo mês. Sexta-feira às 19 horas e domingo às 12 horas. Isso aí é a cons e a conscienciometria. Vocês quiserem ver, vale a pena. Cobaia voluntária, é o nome do curso. Esse aqui é aquele que eu recomendo. Todo mundo deve participar. Para ver como é que está o egão. Muito importante isso. Agora, outra coisa. Terceiro Fórum do Estado Mundial. Tema Cognops, célula do Estado Mundial. Esse aqui é o tema. Cognops, célula do Estado Mundial. É do dia 16 a 18 de dezembro aqui em Foz. Tem uma chamada de trabalho. Se alguém quiser ver, tem todos os dados aqui da chamada de trabalho. Vale a pena participar. Terceiro Fórum do Estado Mundial. É o processo da politicologia. Viu? Se alguém quiser estar aqui. Agora, gente, eu queria agradecer aqui ainda ao Rodrigo Montenegro, lá na França. Eu respondi aqui, trouxe o livro que ele mandou para mim, mas ele não ficou sabendo que ele não pescou o negócio. Então, agora tem uma nossa amiga da recepção que vai mandar um e-mail para ele expondo que eu recebi o livro, agradeci o livro logo que eu recebi. L'affaire Dreyfus. Eu falei aqui no dia, lembra? Já faz muito tempo. E ele está aqui perguntando se eu recebi o livro. Quero te dizer que o livro é o máximo, muito bom, eu estava atrás dele. Eu dei uma chorada aqui, queria ver o livro, ele mandou da França para mim. Vocês lembram o dia? Mandou? Agora, outra pergunta. É comum ouvirmos as pessoas comentarem sobre a falta da família diante das notícias de violência urbana e doméstica. Recentemente, os jornais noticiaram o caso de um pai que mandou assassinar seu filho para não dividir um prêmio de loteria. No entanto, a criação de filhos equilibrados não é fácil. Sou pediatra e observo essa dificuldade entre as mães que atendo diariamente. Qual a melhor maneira de entregarmos à sociedade seres humanos dignos desse nome? Uma curiosidade, não para o senhor, claro. A palavra família vem do idioma latim fâmulo, significando escravo doméstico. Sim. Até um certo ponto parece que a etimologia é essa mesmo. E chama-se interprisão grupo kármica e o processo é a família nuclear. A família nuclear é logo na entrada do problema da convivialidade e do processo de dívida ou não com os outros. Dentro da família nuclear é que a gente vê se a pessoa tem dívida ou não. Começa por ali. E tudo tem sua razão de ser. E outra coisa, a família agora tem modificado muito. Já não se precisa tanto de casar como era antigamente. Não é? O processo, por exemplo, da síndrome de canguru está ficando muito exposta. O problema da mãe superprotetora está sendo acusado demais de todo lado. O processo, por exemplo, do abuso de criança dentro da família também já está sendo muito visto. O problema da mulher apanhar do homem também está sendo muito visto. Tudo isso tem melhorado. Agora, o que a gente vê é o seguinte, esses módulos de convívio na sociedade, eles têm mudado muito. A situação é essa. Existe até aquele negócio que foi previsto, né, na época, por várias pessoas, vários técnicos, e que hoje está acontecendo. Tem mãe e pai
que deixa a casa antes dos filhos. Caso do divórcio, essa coisa toda. Outra, algumas famílias ou algumas pessoas falam que fumar maconha não traz risco e que álcool é bem pior. Quais problemas diretos? Olha, me interessa. Escuta, matar uma pessoa com faca, se for 17 facadas, é pior do que dar um tiro. O que resolve isso? Resolve alguma coisa? Tudo é morto do mesmo jeito. Isso é besteira, está comparando uma coisa que não presta com outra que não presta. É sair do espeto e cair na brasa. Que bobagem é essa? Para com isso, gente. Que isso? Fumar maconha é pior ou traz mais risco? Não tem risco com álcool, é besteira. Tudo faz mal. E outra coisa, começou com alguma coisa dessa, seja cigarro, maconha, álcool e qualquer coisa nesse sentido, atrai outro. Nunca um toxicômano fica só com um tóxico. A maioria parte para outro. Não, eu experimentei esse, por que eu não posso experimentar outro? É assim que a pessoa pensa. Então, tudo é porta aberta. A porta aberta pode ser o cigarro, a maconha, o álcool, a cocaína, o crack, até o café. Por isso que eu meto o pau até no café. Tem gente que é muito viciada em café. Eu já tive que tratar um monte de gente com problema por causa do café devido ao processo de hiperacidez gástrica. Lá no interior isso é comum. Em Minas Gerais o povo tomava café do jeito que toma com um copo de chope, só que tem que era caneca. Ele chamava de chávena. A chávena é uma chicrona. Chicrona, vocês estão entendendo bem o que quer dizer, chávena. Agora, então, eu pergunto o seguinte, algumas pessoas falam que fumar maconha não traz risco e que álcool é bem pior. Quais problemas diretos, multidimensionalmente falando, traz o consumo, seja de um ou de outro? Olha, baratosfera, pensa nisso. Um negócio negativo. Não adianta querer defender essa situação, não. Não adianta querer arranjar uma coisa que é menor. O crime é menor. Quer dizer, 17 facadas é pior do que dar um tiro. Presta atenção no que eu estou falando. Besteira. De qualquer maneira está matando a pessoa. O que é isso? Ouvi o senhor comentar que o Ayrton Senna era risco maníaco. Total. Analogamente, posso considerar que alguém que escolha a profissão de policial também possa ser considerado um risco maníaco? Aí depende. Porque tem policial que faz uma coisa, tem policial que faz outra coisa. Depende de quem que vai fazer. Eu conheço policial que trabalhou 40 anos na polícia e nunca deu um tiro. Não matou ninguém. Depende do que a pessoa vai fazer lá dentro e como ela vai fazer. Agora, por exemplo, todo mundo que é piloto de Fórmula 1, que é do circo da Fórmula 1, é risco maníaco, está na cara. É correr naquela velocidade. Todo dia o troço faz assim. Os carros que não têm segurança nenhuma. Eles vivem falando que tem. E a vovozinha vai bem? E a vovozinha do avô e da outra, do pai e da mãe. Vocês acham que Fórmula 1 tem segurança? Outra coisa, até a pessoa que está na galera lá, na arquibancada, ela tem segurança? Os caras de vez em quando chegam e fazem assim, vai lá em cima, até ela da quarta entrada. Por exemplo, ele passa aqui, pega até o quinto, sexto, está lá em cima da arquibancada. Quer dizer, mesmo tratando de função importante, indispensável na sociedade patológica em que vivemos, não seria isso um paradoxo? Sim, mas veja, há certos, a polícia e os bombeiros são pessoas que a gente divide colocar na praça pública e fazer um monumento. Eles estão defendendo a sociedade, a defesa, são fora de série. Tanto a polícia quanto os bombeiros. Isso é muito sério. Outros são os garis, os Garibaldi também, tem muito valor. Isso é muito sério. Então a gente teria que honrar, homenagear esse povo. Agora, que tem risco? Tem. Toda profissão tem um percentual de risco. Umas mais do que outras. É lógico que o policial, se ele vai fazer o processo dentro da área criminal propriamente dita lá, trabalhando com os caras de detetive, aquela coisa toda, o problema é sério. Né? É muito perigoso. Outra coisa, muitos deles hoje usam até colete, a prova de bala, aquele negócio todo. Agora, substituição programada. Nós vamos substituir quem aqui hoje?
Tem alguém aí que de ser substituído? Se vocês acham que devem substituir, vocês podem apresentar a moção. A gente vê o que a gente deve fazer. Eu também sou substituível, tá certo? Esse tertuliário não foi feito para mim. Ele foi feito para debates. Atualmente eu sou o cara que mais fala aqui, mais debate, só isso. Mas oportunamente vocês vão ter que tomar medidas sobre isso. Oportunamente. Professor, com esse tema, quais são os principais critérios que a pessoa deve prestar atenção na hora de arranjar um substituto para uma coisa importante? Jamais deixar a coisa descalçada. A função, o ambiente, o serviço, a equipe, o trabalho. Eu, para sair do movimento espírita, demorei 4 anos. Esses 4 anos, quer dizer, eu pensei até em sair 4 anos antes, mas eu demorei 4 anos colocando gente no meu lugar, preparei gente, tudo isso. Coloquei 6 pessoas no meu lugar, cada um com a função, porque eu fazia muita coisa. Agora, o principal, que era cuidar dos pacientes no meu consultório, o médico lá não aguentou 6 meses, mudou. E tiver que substituir o homem. Mas assim... Ele é bom, fazia muita assistência, parece que até hoje eu estou fazendo assistência. Mas ele não aguentou 6 meses depois que eu saí de lá. Eles me disseram, eu não vi, né? Eu já tinha saído. Mas assim, que características a gente tem que ver na pessoa que vai substituir? É ver os traços, é ver o perfil, é ver os trafores, ver a competência, ver a performance, ver como é o desempenho da pessoa, a tendência que ela tem, a personalidade em si, quais são as inclinações, a vocação, o jeitão. Isso é uma coisa que a pessoa tem que ter, não só psicologia, o ideal é ela ter parapsiquismo para saber quem é quem. Eu, por exemplo, às vezes falo em cima do lance, porque eu olho meu faro. Esse meu faro é que dá aquilo que o médico tem. O que é que o médico tem sobre isso? O olho clínico. Eu procuro ter o omni olhos extrafísicos para ver as pessoas. Por isso que é que eu olho a parapsicosfera da pessoa. Com isso você sabe. Eu, de vez em quando, a pessoa chega lá e fala assim, o que você faz? Ixi, você está totalmente fora. Você não tem tendência. Eu nunca vi a pessoa. Mas aí a pessoa começa a recalcitrar, eu falo, então eu vou te contar as coisas a seu respeito. E começa, tudo aquilo que os amparadores falam, eu vou falando. Aí a pessoa cala, de vez em quando tem que dar um copo d'água, o olho incha, começa a sair lá, que você tem que dar um lenço de papel e tal. Isso acontece nas melhores famílias aí, até hoje tem acontecido comigo. Não tem jeito, é um problemão isso aí. E do contrário, se você é chamado para fazer uma substituição de uma coisa que você, vamos supor, uma outra instituição... Primeira coisa, você é chamado e fala assim, eu vou substituir quem? E essa pessoa já foi substituída, ela já sabe. E por que ela está sendo substituída? Vocês já falaram com ela? Como é que fica a minha situação perante ela? Isso é a primeira coisa que você tem que ver. Depois que você vai ver o quê? Primeiro você tem que entrar no lugar de alguém, você tem que saber o que aconteceu com esse alguém. Morreu? Houve acidente? Ficou incapacitado? Ele é inválido? Deficiente físico? Deficiente mental? Deficiente assediado? Tem que saber. Porque senão fica ruim para a pessoa. No tempo, já houve casos que eu já vi que substituíram a pessoa, acusaram a pessoa que ele quis entrar no lugar dela. Não teve nada a ver com aquilo. É uma infâmia, uma difamação, uma coisa errada. Então, a primeira coisa, chamaram para ocupar o lugar de alguém. Pergunta tudo sobre esse alguém. Como é que foi feita a comunicação com essa pessoa? Porque você não pode entrar de gaiato, boboca, inocente e útil, e eles vão pôr a culpa em cima de você. Ou a pessoa pode interpretar mal você. Você vai criar um problema com isso. Professor, nessa questão que o senhor falou agora, é procurar saber tudo da pessoa ou do lugar? Procurar saber não é tudo da pessoa. É procurar saber por que é que está havendo a substituição. E se aquela pessoa que está sendo substituída está de acordo, foi totalmente informada, ela mesma reconhece. Aí o cara vira para você e fala assim, Tânia,
Foi ele que recomendou você para o lugar dele. Pronto, você calou a boca, não precisa falar mais. Mas isso não é sempre. Isso é raro. Estou falando um que é assim, 0 à esquerda. Isso aí não tem problema nenhum, não tem problema. Acabou. Morreu o assunto na hora. Se é a pessoa que indicou, agora, se só tem uma coisa, você tem que ir lá falar com a pessoa, pelo menos para agradecer a indicação, a honra, né, de ficar no lugar dele. Então, você entendeu, né? Não. Não. Ela nunca entende a primeira vez. Não. Ela entende tudo, mas ela vai ainda ruminar o processo. Ela não gosta de entender sem ruminar. O problema é esse. E isso é bom? Isso é um bom lugar? Isso é um mau lugar? Isso pode ser trocado? Vocês querem falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma falar coisa? para mim, por favor, para a nave capitânia? O negócio é sério. Nada, professor. Não querem falar. Muito obrigada pela atenção. O que eu vejo é o seguinte. Nós todos devemos ser substituídos. Ninguém deve ficar muito tempo. Essa semana mesmo eu falei com uma pessoa que veio me perguntar se devia ser substituída. Eu falei que sim. E no caso dele é até bom. Eu expliquei para ele. E ainda disse o seguinte, continua lá como assim, um assessor da pessoa que entrar. Mas arranja a pessoa. Porque faz vários anos e ele não arranjou ninguém para substituir. Ele fez força. Ele falou que fez força o tempo todo. Agora, é bom arranjar um substituto. Agora, o que eu fiz? Eu cheguei para o superior dele, do serviço geral, e falei com ele para pagar uma pessoa para ficar lá no lugar dele e morar lá no lugar, para resolver o problema. A hora que eu falei isso, assim, nós já pensamos nisso aí. Eu já tinha ideia disso. A gente tem que mudar de vez em quando. É bom. E outra coisa, a política sabe disso e internacionalmente todo mundo sabe disso. Toda vez que a pessoa está numa função e acontece algum fato escabroso, grande, ou acidental, ou brabo dentro do processo, essa pessoa que está exercendo aquela função deve ser substituída. Isso é internacional. Por quê? Fica muito ruim depois o prosseguimento dos trabalhos com essa pessoa. Porque sempre vai ter gente que não vai trabalhar do jeito que era antes com ela. Esse é o motivo que, politicamente, sempre substitui as pessoas que têm algum problema. Só mesmo do PT e as coisas do Lula que eles não fazem isso. Porque tudo é atrasado mesmo, é tipo máfia. Né? Nessa questão mesmo, no caso das ICs, em casos normais, a pessoa está normal lá, está executando bem, qual é o ideal dele repetir o mandato, ou não repetir, ou repetir, ou não, se repetir? Às vezes não tem jeito, às vezes as pessoas também não deixam você sair. Eu quis deixar a presidência do Instituto logo depois da primeira gestão que eu fiz. A turma não deixou. Eu disse, mas eu vou continuar aí, é que eu preciso de viajar. Não, você continua viajando e continua aqui. Agora, eu entrei lá como presidente do Instituto, porque os advogados, um monte de gente conhecia a minha situação e os processos que nós queríamos, e conhecia os estatutos do Instituto, falaram para mim, a melhor pessoa é você. Devido a ser conhecido, sustentar o negócio melhor, para argumentar. Ou estava tudo muito jejum, conversando, não dava para ser outra pessoa. Agora, eu fiquei até excessivamente, porque eu não queria. Já fazia várias vezes que eu já queria sair, mas a turma não é melhor você continuar. Agora, numa função dessas vezes, é importante isso aí. Eu, às vezes, bancava o histriônico de tudo quanto é jeito. Você sabe da história do cara lá da ONG, né? O presidente da ONG para falar comigo. Eu recebi ele na mesa sentado, né? Ele sentou. Então, conversou comigo 1 hora, mostrou os problemas, eu dei as minhas definições, indicações, o que eu achava, dei todos os diagnósticos, tudo que eu pude para o problema dele. Na hora dele sair, eu levantei para cumprimentar o homem. Aí ele viu que eu estava de bermuda. Mas foi o máximo. Aquela bermuda fez mais do que 1 hora de conversa com o homem. A bermuda deu mais efeito que qualquer coisa. Mas o senhor, presidente do Instituto Internacional, em Ipanema, isso foi lá na Visconde Pirajá, no Rio de Janeiro,
de bermuda. Você tem que lembrar que o Rio de Janeiro é um balneário. A gente tem que viver igual aos outros. Estou com as pernas de fora porque está fazendo muito calor. O Rio de Janeiro é um lugar quente. Valdo, mas nessa questão, talvez usar o princípio de cada caso um caso. Mas, em havendo substituto adequado, talvez é bom substituir, mas se não houver, sei lá, cada caso... Se não houver, a pessoa tem que se sustentar, né? O processo todo é esse, não tem jeito. Foi o meu caso lá no Instituto até que dei. É um problema. Valdo, é sobre isso? Então vai, que depois eu falo. Até dentro disso que o Arlindo está colocando, até pelo conceito de democracia pura, o ideal, nem sempre é possível, é a não reeleição. Né? Eu sou contra a reeleição. Então a sugestão na politicologia, de repente, só para complementar, seria democracia pura e depois o ideal da não reeleição, porque era interessante. Eu sou 100% favorável, não é? Contra a reeleição. Então, de repente, sugestão... Sempre foi por isso que eu falava, não, eu sou contra esse negócio de ser reeleito. Mas não valeria a pena... Eu sou contra de tudo que é coisa vitalícia. Mas às vezes não tem jeito. Claro, tem as exceções, mas não seria interessante colocar esse princípio, Valdo, aí no verbete? Acho que seria legal. O princípio da não reeleição. Agora aí a Minerva... Ali... Porque isso é um dos pilares lá da democracia pura, é justamente esse, né? Valdo, no caso aí que você disse que você saiu, deixou uma pessoa, a pessoa ficou 6 meses e depois a pessoa não aguentou e saiu. Qual que é a tua responsabilidade diante disso? Não tem mais nada? Passa para a pessoa se ela não... Eu já tinha avisado o povo que ia sair já há muito tempo. Agora, o pior é que o meu serviço que eu considerava mais importante era aquele, que era atender o meu consultório gratuito. Agora, a pessoa não aguentou, que era também... médico recente, etc., tinha que mudar a vida, devia ter seus motivos, né? Eu não sei. Por sinal, eu nunca mais encontrei com ele. Mesmo quando eu fui ao Uberaba, eu nunca mais encontrei com ele, não sei. Mas é uma grande personalidade, uma pessoa muito boa. Eu fui escolher a dedo, era o melhor. Mas é que era novo, você sabe, o médico novo, às vezes, tem chamamentos, convocações, às vezes, convites imperdíveis. Isso tudo pode ter acontecido. Passou o cargo, cessa, a responsabilidade acabou? Foi, agora eu coloquei 6 pessoas, cada um com a função daquilo que eu exercia. Você lembra que foi lá que eu tive o infarto. A minha saída foi 6 anos depois do infarto. E eu, de vez em quando, viajava. Eu viajava 3 em 3 vezes para não ficar lá, porque lá não adiantava querer diminuir o serviço. Senão aquilo poderia eu entrar de novo em ser workaholic, poderia me dar infarto de novo. Eu tive que evitar. Professor Valdo. Agora, por mais que eu organizasse, que eu disciplinasse, que eu tivesse horário para tudo, locais, tudo, não adiantava. Era gente mais em cima. Eu viciei o povo com aquilo. Entende? Por muitos anos. Eu já era assim. O negócio todo é que o meu consultório, na verdade, ele não era um consultório, era como se fosse vamos dizer, uma policlínica. Entendeu? Sério. Pelo seguinte, eu estava no 2º ano de medicina quando eu fiz 9 ambulatórios. E esse ambulatório tinha médico, acadêmico e eu também, que era acadêmico. E outra coisa, eu arranjava farmácia para os 9. Agora, é lógico que a maioria desses 9 estava em centros espíritas. Então, você já viu, aquilo aliciava um monte de gente, era um servição. O trabalho era enorme. Agora, eu trabalhei com isso até me formar. Do 2º ano até o 6º, foram 5 anos que eu trabalhei com isso. Quando eu me formei, eu falei assim, agora eu vou ter meu consultório. Não preciso depender mais de professor, nem de colega, nem de ninguém. Foi aí que eu estabeleci lá e coloquei a placa. Aquele povo todo que a gente atendia nos 9 ambulatórios, de cara, apareceu consultório, você está entendendo? Eu não podia enxotar esse povo, mandar de volta, nem nada. Tinha gente que eu estava acostumado, porque eu já estava atendendo as crianças desde que nasceram, vi o parto, vi as coisas, você está entendendo como é que é interior, como é que é bravo? E outra coisa, a faculdade estava começando lá, a policlínica mesmo, assim, de modo geral, e os hospitais estavam começando.
Vinha gente, tudo quanto era cidade em torno de Uberaba para lá. Foi o início do princípio do começo da assistência grande. O povo já me conhecia antes, desde que eu era rapazinho, porque eu era radiologista da Policlínica Odontológica, que tinha 28 equipes, quer dizer, 28 consultórios de dentista. Presta atenção, uma loucura, né? O povo olhava, chegava gente fora lá e olhava, os técnicos, que às vezes visitavam a gente, professor de outra universidade, olhava e falava, nossa, mas vocês têm um trabalho danado aqui, o povo está muito necessitado. Eles ficavam, eu falei assim, está na hora de você vir aqui ajudar a gente. O cara caía fora. Era muito serviço que tinha. Depois eles fizeram lá, o Hospital da Criança, por exemplo, só esse, tinha mais de 200 leitos para criança. Eu mesmo trabalhei no hospital também. Tinha um médico que era fora de série, um dos maiores que tem lá. Fora de série. Maiores que existiram lá na época. Lá tinha médico muito bom. Gente muito boa, dedicada, que fazia muita assistência. Mas você está entendendo, então, como é que é o processo dele? O problema todo na questão da substituição é ver o processo assistencial para não cair a peteca. Sustentar a peteca no ar. Esse aqui é o caso. Você quer falar alguma coisa? Como um grande evento, um mega empreendimento, se manter o padrão, a qualidade, todos os produtos, os resultados, quando há uma substituição de uma peça-chave desse mega evento? É porque, às vezes, se cai o resultado, é porque a pessoa não se preparou para ser substituída. O erro, em primeiro lugar, a responsabilidade é de quem está saindo. Agora, às vezes, não está na mão da pessoa. Às vezes houve um acidente com a pessoa, teve um infarto, um derrame, uma coisa. Tá bom, tem que mudar na hora. Agora, quem superintende as coisas todas tem que estar prevenido para isso. Não, fulano, se acontecer alguma coisa, tiver que mudar, entra o outro. Esse é outro aqui, se precisar, entra aquela. Por aí vai. Quando se tem gente, quando existe gente, essa previsão é que deve ser feita o tempo todo, é para todo mundo. Isso é que é o ideal. Substituição é uma coisa que quanto mais você prevê, fazer a prospectiva, a previsão, melhor para todo mundo. É a melhor coisa que tem. Nada de coisa com assodamento em cima do lance. Isso aí cria muita surpresa desagradável, não é bom. Uma outra ideia que de repente poderia entrar aqui na fatologia é a questão da sucessão, que se discute muito no ambiente organizacional, né, de empresa e tal, e também nas ICs, que é o processo sucessório. Talvez fosse o caso também de colocar aqui, que tem a ver justamente com esse tema, né, preparar o processo, a sucessão. A substituição de sucessão. É que sucessão já envolve outras coisas, né? Por isso que eu não coloquei, mas você estuda aí. Acho que para destacar. Outra coisa também que eu me lembrei foi a questão do encaminhamento terapêutico. Você abordou isso aqui de alguma forma, você já aborda. Mas é quando o psicólogo, o terapeuta, ele tem que mudar de cidade e tal, e aí ele tem que fazer um encaminhamento para outro profissional, né, que é uma substituição. Isso que você falou do médico também, que você colocou. Mas talvez aqui, porque isso, inclusive no Código de Ética, fala sobre isso, né, dos psicólogos, de repente do encaminhamento terapêutico. Só uma sugestão que acho que tem relação também com... Agora veja, se você vai falar encaminhamento, no meu consultório em Uberaba, saía, né? Saiu o quê? Isso aí tudo já foi para o buraco. Era pequeno isso aí. Sim, mas... A situação lá é muito pior. Eu já fazia encaminhamento lá o tempo todo. Eu, às vezes, estava no consultório, chegava uma ambulância com o povo. Agora, você sempre ia perguntar, é para trazer ou para levar? Porque ninguém nunca sabia. E outra coisa, para onde vai? Eu tinha que estar endereçando as coisas o tempo todo. Tinha muita gente me ajudando. Você tinha estrutura e você já falou. Era gente demais. Você não era só médico, né? Você era veterinário, assistente social. Era tudo você pensar. Eu era... arranjava até aluguel para os outros. Pagamento de aluguel. Tudo você pensar. E um último... Dava o remédio. Agora, o pior da história... isso aí revoltava o povo que trabalhava comigo, a enfermeira, aquele negócio todo. Eu dava o remédio novinho, né? Remédio caro para a pessoa. Passavam uns tempos, você via aquele remédio, os caras estavam querendo vender para você um lote de remédio. Você olhar o remédio que você deu. Agora, com o passar do tempo, o Rica ficou tão impressionado com aquilo que nós começamos a marcar os remédios.
E a gente dava o remédio certinho, novinho, tudo para a pessoa. Não era amostra grátis, não. Às vezes era o remédio mesmo. Então, eu costumava pôr um W num canto que ninguém via. Agora, teve caso desse que chegou, o Rick que estava querendo, falou assim, doutor Valdo, o senhor vai fazer vai mostrar isso aí. Não, vamos não, Rick. Esse povo é muito atrasado. Paga aí o remédio, toma o dinheiro, vai lá, paga e vamos embora. Vamos em frente. Não tem nada. A gente dá para outro que vai querer. Não tem nada. Agora, a única coisa que eu te peço é o seguinte, fala com eles que nós só compramos remédio que esteja totalmente lacrado, novinho. Ainda não foi mexido. Isso é importante. E tinha gente que usava o remédio 1 ou 2 vezes, depois ia vender o que sobrou. Tem de tudo, né? É o jeitinho brasileiro, a lei do gesto. Agora, o Rick lá de vez em quando ficava revoltado com as coisas que ele via. Tinha muita coisa. Assim. Agora, chegou a um certo ponto, o meu negócio, por exemplo, do processo de plantar, né? A hora que eu cheguei lá e vi que o cara estava tocando cavaquinho em cima da plantação, eu falei assim, essa é a mensagem que eu estava esperando. Acabou, não mexo mais com isso. Tem que fazer educação desse povo, não tem jeito. Vamos ver se melhoramos a escola. Foi aí que eu quis fazer a exposição espírita permanente para depois fazer uma universidade maior, né? Um serviço, uma faculdade, uma coisa. E eles deram conta. Foi por causa disso aí. É terrível. É uma plantação de cenoura. E cenoura é bacana. Alguém aí que já plantou cenoura sabe como é que é. Você planta a cenoura e tira, e você come ela na hora. Aquilo é o máximo. Eu gostava disso tudo para o povo. Agora, foi justamente numa dessas plantações, o máximo, de um lado da casa do homem, e ele estava com a cadeira assim, ó, para trás, encostada na parede, tocando o cavaquinho, em cima pisando naquilo que a gente plantou. Já estava, os brotinhos já estavam nascendo, tudo. Eu falei assim, não, desisto. Joguei a toalha, não faço isso mais. Agora, durante uma boa temporada, a gente ajudou a plantar, mostrava como é que era, tudo. E a meninada precisava, sabe, dessas coisas. Agora, a cenoura era uma coisa boa. Eu arranjava tudo em São Paulo para levar os negócios, as melhores que tinha, tudo escolhido. Agora, cenoura, ó, eu falo para vocês, aqueles que têm casa por aí, planta cenoura na sua horta, você vai ter muita alegria com a cenoura. Cenoura é o máximo. Lá eu já falava isso, agora veja, isso é 1960, tá certo? 1960. Valdo, aqui, pelo que eu vejo também nas ICs, existe uma tendência também, o ideal, não sei se concorda, de a pessoa, ela deixa aquele cargo e passa para outro. Existe uma permuta de cargos, é isso? Sim. Tem gente que às vezes tem 10 cargos, né? É com muita coisa, o workaholic. Se tiver aquilo que ela funciona melhor e que ela pode ajudar mais os outros. Sempre esse que é o critério. Agora, toda pessoa que tem 6 cargos tem alguma coisa errada. Mas existem também funções técnicas. Está tudo errado. Com 6 cargos já está tudo errado. Essa, tá certo. Essa troca é mais na questão do, vamos dizer, coordenador. Agora, uma pessoa que tem uma função lá técnica de... por exemplo, lá na Editais, a pessoa ela mexe com o editorial, ela é bem técnica. Ali não é ideal estar mudando aquela pessoa. Não, pode mudar, desde que apareça outro técnico. Aparecer outro, mas tem vários... o problema todo é ver a ficha, o currículo da pessoa. Nesse caso, tem que ver. Mas é mudar, assim, o coordenador disso, coordenador daquilo, tem aqueles cargos mais... Agora, quem dirige é que tem que olhar isso, né? O gestor é que tem que ter olho grande e olho vivo para ver os pequenos gestores. Ao gestor principal, o líder, é que tem que olhar isso com calma. Muito sério. Outra coisa muito séria que também nessa questão de substituição é o homem e mulher, o gênero. Isso às vezes cria muito problema dentro da instituição. Tem muito cuidado com o processo de gênero. Você vai no lugar, os homens estão dominando tudo, tem muito pouca mulher. Aí tem uma mulher, eles vão substituir a mulher e põe um homem no lugar, pode criar um problemão. Só por causa disso. Às vezes ninguém está vendo se há qualidade ou qualquer coisa, está vendo é o gênero.
Isso aí é um problema também. O gestor tem que estar de olho nessas coisas. Interesso muito pelo tema paragenético. Se eu poderia indicar alguns livros para aprofundar esse tema, eu aconselho o Projeciologia e o 700 Experimentos. Tem muita coisa sobre esse assunto. Agora também tem a enciclopédia também que faz muita coisa. Só procurar paragenética e parageneticologia. Olha pelo finding, buscar. Qual o melhor tipo de respiração para instalarmos o EV? A normal. Deixa dessa besteirada de orientalismo para fazer o EV. Respiração é besteira, não entra nessa não. Daqui a pouco você vai querer usar pêndulo, cristal, incenso, vela, e a vovozinha vai bem? Para com isso. EV é uma coisa que é para a pessoa fazer pela vontade dela. Não tem nada que ter respiração, essa besteirada não. Observa pelo contrário, são as suas sensações, o que você sente, a sua vivência, isso que é importante. Isso é muito mais importante do que o processo da respiração. Agora, esqueça, eu acho que a pessoa entendeu, né? Não apele para isso, não. Veja o que é EV. O EV eu explico bem. Toda pessoa que se começar a arranjar uma coisa por fora, ou uma desculpa qualquer, ela está tirando toda a potência da vontade que ela tem. A vontade é sua força maior. É essa que é mais importante no EV. Não coloque nada de respiração, não dê valor para isso. A vovozinha, ó, eles têm que chamar aqui a vovozinha. Falando em vovozinha, eu acho que o povo já está entendendo o que eu quero dizer, né? A gente está mandando a pessoa para aquele lugar, ou seja, para a holoteca, para ela ler como é o problema do EV. A gente não está xingando a pessoa, não. Está mandando para a holoteca, eu acho que nós não estamos xingando ninguém, né? Com jeito. A substituição programada pode ser entendida como autossubstituição no sentido estrito do termo, autossubstituição, e numa perspectiva ampla de empresa, SOCI, tendo em vista metas da PROEX. Olha, o caso todo é o seguinte: a autossubstituição pode ser feita se a pessoa, por exemplo, mesmo indicou uma pessoa adequada que todo mundo admitiu. Favor aprofundar e, se possível, ceder uma dica pessoal para o meu caso. Psicólogo, 2 empregos, intenção de foco em doutoramento e docência universitária, retomando os trabalhos energéticos. Você está ótimo, vamos em frente. É por aí. Agora, ó, doutoramento, você já deve ter passado, então, pela... Então, veja, a guerra de nível você já sabe como é que é. De modo que você está com tudo e não está prosa. Good luck, muita energia. Vamos em frente. Agora, a substituição programada pode ser entendida como autossubstituição se é a própria pessoa que deu indicação disso de uma maneira cosmoética. Estou lendo o livro Projeciologia e logo no início é citado Michel de Nostradamus, seguido a sua bibliografia. Sempre tive a impressão que Nostradamus era ligado a um holopensante de tragédias, e devido a isso ser um pessimista. Até que não, ele ajudava muita gente. Pelo contrário, o povo que era pessimista com ele, perseguiu ele teve que viajar de todo jeito, porque quando a família dele morreu, eles acharam que ele não era médico, que nem curava, nem filho, nem a mulher, que não valia nada. Acabaram com ele. O professor que estudou essa brilhante personalidade, não tanto, como analisaria a questão do bom humor dele? Como ele lidava com as próprias precognições catastróficas? Ele se envolvia emocionalmente com elas? Não. O que ele queria é o seguinte: naquela ocasião, estava começando os processos e o que mandava mais dentro da ciência era a alquimia. Ele então tinha que seguir essas coisas para mostrar o que havia. E outra coisa, o povo era impressionado, era justamente com o processo de tragédia. Até hoje, a educação. Vocês vejam bem, todo esse seriado que eu vi falando aqui, tudo baseado em tragédia. Isso é da natureza humana, não tem saída. Agora, naquela ocasião era pior, porque não havia televisão, não havia rádio, não havia informática com o desktop, laptop, não tinha nada disso. A situação era precária. E outra coisa, de vez em quando, como é que não ia falar em tragédia? Se de vez em quando vinha uma peste dessa e matava milhões de uma vez, como é que ficava?
Ele trabalhou principalmente em duas grandes pestes, sendo que foi uma das grandes da segunda, que ele se salvou. E a mulher morreu e também o resto da família morreu, todo mundo, lá com a peste. E ele se salvou. Então aí eles começaram a injuriá-lo dentro dessa situação. Mais tarde, ele viu um jeito, através das centúrias, de expor certas coisas do processo, para a pessoa levar isso para o parapsiquismo. Porque ele já usava o parapsiquismo. Ele tinha uma porção de técnica para usar dentro de um caldeirão. Ele usava processo de vegetal e mineral, junto com os processos dele. Agora, de modo que ele não era propriamente pessimista, não. Agora, só que tem uma coisa, ele só tratava de gente nas últimas, cheio de problemas, a situação dele era precária. Ele viajou muito, para não ser morto também, porque a Igreja Católica perseguia ele. Você sabe, ele era judeu, né? Ontem assisti um vídeo na internet que mostrava uma jovem afegã levando 30 chicotadas porque abandonou o marido com o qual foi obrigada a casar. Mesmo que todos aqueles homens que estavam lá e participaram disso tenham seus corpos masculinos substituídos por corpos femininos em outra vida, como haveria mudança da atitude dessas consciências se estando em corpo físico não se lembra do passado? Pode esclarecer? Sei, mas precisa de lembrar? Você já pensou se esses homens todos renascer como mulher lá, ou nesse país da África lá, que começa fazendo a infibulação? Você acha que precisa de lembrar? Eu acho que a lembrança aí no caso é até um castigo pior, né? Lembrar da condição dessa. A pessoa vai lembrar depois, com calma. Cedo ou tarde ela vai saber disso, depois que ela dessomar, outra vez. O negócio é sério. Mas então, o que mais nós temos aí sobre a substituição? Queria destacar aqui, Valdo, na terceira linha da fatologia, no finalzinho, né, o fato ali da substituição. Eu acho que se considerar esse melhor para todos aí, eu acho que isso aí ajuda também nas substituições. É o melhor. Porque a questão de reeleição, não eleição, continuidade, por exemplo. O cara tem um OFIEX, como é que vai substituir ele? Né? Aí você colocou... Agora, a gente pode fazer eleição por aclamação, essa coisa toda, desde que a gente explicite com detalhes quem é que está substituindo e por quê. É mostrar os critérios. Com os critérios não tem nada. Eu acho que a democracia, que é a coisa mais séria mesmo, é o governo de todos. Aí eu acho que falta muito exemplo, que a gente pega a política hoje, é difícil de ter um exemplo saudável, né? Que não, seria... mas é a política, porque a política hoje é de representatividade. É deputado, senador, tudo corrupto, como é que fica? Gente, olha a corrupção do Senado. Olha qualquer novidade sobre o Senado que vir próxima. Você já sabe o resultado daquilo. Tudo dá em pizza. E tudo vem a nós. Tem essa... Agora, vocês já pensaram as fortunas do dinheiro que a gente paga, os impostos que esse povo gasta à toa? Entre eles, Brasília, gente. Coitado do JK. Essa não era a capital do sonho dele. Ele queria uma coisa melhor. Muito difícil. E olha, a maior manifestação agora é essa lá da governadoria, toda essa sujeirada, isso aí é de morte. Pensem nisso. Principal direção de governo do Brasil, tudo errado, o governador vai até para a cadeia. Mas aí, como é que fica isso? Agora, eles ainda estão permitindo que os outros ainda cheguem. O negócio da ficha limpa, ainda tem gente que duvida disso, fica vacilando, hesitando. Quer dizer, precisa de mexer mais no processo moral no Brasil. Agora, veja, o que essas religiões estão fazendo? Não estão adiantando nada. Cadê o catolicismo? Cadê os evangélicos que falam tanto nisso? Por que eles não normalizam isso? De vez em quando tem gente deles no meio. Porque eles estão entrando nisso também. Eles usam... É o cara aí da televisão lá, aquele que é o dono da televisão. Edir Macedo.
Eles usam a questão dos fiéis como é que fica isso? Lançar candidatos. É a baratosfera e as conselhos dominando tudo. Uma vergonha. Interessante que está tendo um movimento grande no Paraná. Né? Acho que você deve estar acompanhando alguma coisa aí, né? Da Assembleia, né? Que hoje tem um caderno inteiro do Jornal do Estado do Paraná, onde tem milhares de pessoas criticando a Assembleia dos governadores, né? Em Curitiba. Deputados estaduais. Então acho que é interessante esse movimento, porque no Paraná é tudo muito acobertado também isso. E hoje está aparecendo, vindo a fura essa questão. E é muita roubalheira. Eles estão calculando que é, assim, mais de 100 milhões lá que a coisa foi desviada, né? E todo mundo enrolado, a família, licitação viciada. Então acho que é interessante esse movimento de politização. E eu achei interessante que foi sincrônico com o lançamento da matéria sobre o pórtico, a democracia pura, o Conselho dos 500. Pode ser que seja isso. Estão nos favorecendo, desviando a atenção. Eu falei isso. É duro, né? Essa situação. Eu não quis tocar no assunto aqui, mas eu vi que eu desvio de atenção. Quero chamar a atenção para coisa nova, para substituir. Porque esse negócio da corrupção é todo dia, já faz quanto tempo? O negócio já vem, ó. Todo dia tem, é da primeira página que aparece nos jornais. É uma briga de foice no escuro das fichas sujas desse povo. É muita ficha suja. O negócio não é fácil. Mas, enfim, é a vida, né? Esse povo tem que entender isso, né? É o jeito. Tem que dar um jeito de melhorar essa condição aí democrática, de algum modo. Tem que fazer força. Mas, gente, vocês entenderem, então, o processo da substituição programada. Programada. Vamos entender bem o que é programada. É planejada. É uma reciclagem sem desfalques, como eu chamo aqui. Isso é muito sério. Porque o problema de desfalcar, isso aí é que é o duro. Professor, o senhor podia explicar uma coisa que me chamou a atenção? Na frase enfática, o senhor coloca que esse é um assunto técnico de interesse das consciências voluntárias. E na interdisciplinologia não tem a voluntariologia. Mas é que voluntariologia está lá em cima. Eu estou falando o seguinte: o voluntariado conscienciológico, tecnicamente inteligente, o cuidado profilático para se evitar a queda dos rendimentos do voluntariado. Está lá no voluntariologia. Eu não vou repetir a coisa que tem, eu às vezes evito isso. Voluntariologia, página 20, é a quarto parágrafo. Você viu? Mas não botou na ciência, sim? Eu não coloquei na interdisciplinologia porque não precisa, né? Está ali. A situação está lá bem clara. Agora, as consciências voluntárias, há interesse delas todas. É muito sério isso aí. O processo das assistências, são os intermissivistas. Né? Agora, substituição programada é uma coisa que nós temos que começar a pensar mais seriamente sobre isso. Sempre vai ajudar muito. E a acabar com a eternização das funções. Tem que acabar. O problema da reeleição. Agora, com o processo da democracia, nós podemos começar a pensar nisso. E outra coisa, hoje nós temos muita gente. Não é igual ao Instituto. Lá no Instituto teve época que nós éramos 4 que tomavam conta de tudo. Não tinha mais gente. Aqui no CEEC, teve durante muitos anos que era só 19 pessoas. Não tinha mais nada daqueles. Só 19. Era um problemão. Uma vez eu lembro que chegaram 29 pessoas aí, e alguns até do exterior. E tinha que ver as cataratas, eram 29 pessoas. Eu falei assim, eu acho que cada um que for lá é bom observar que lá está perigoso o ambiente. Você sabe que aí teve gente que morreu, com o processo lá do safari, aquela coisa toda. Então eu falei assim, vai lá. Eu falei assim, Valdo, se for os 29, tem que ser um para cada um, não vai sobrar ninguém aqui.
Assim, então faz isso. Não sobra ninguém. O que vai fazer? Eram 29, nessa ocasião já estava melhor. Mas teve um período que eram só 19 pessoas. Estou seguindo sua indicação para estudar mais a ectoplasmia. Dúvida. A ectoplasmia pode ser espontânea? Sim, pode ser. Pode ser reação a algo extrafísico? Sim, pode ser. Se sim, que tipo de atividade extrafísica pode detonar um tipo de reação como esta? O sistema nervoso também comanda a ectoplasmia sempre ou às vezes? Não, tudo pode influir nisso, porque o processo mexe com as células. O senhor pode citar pelo menos um livro específico nessa área que possa ajudar a minha pesquisa? Sim. Skrechnotsin, Materialization, está lá no holociclo. Você pode escolher, tem em inglês e tem em alemão. É um livrão, é uma opção de coisa que fala sobre isso. Agora, o mais é ver o Charles Richer, etc., o Tratado de Metapsíquica e outro mais. Tem aí na livraria nossa, aí, Epígrafe. Como ajudar os voluntários no planejamento interassistencial quando o mesmo deseja sair de uma IC para outra através do princípio da cosmoética que aconteça o melhor para todos? É ajudar, né? Ajudar no planejamento, ver o que é que pode ser. Agora, nesse planejamento tem que colocar a cronêmica, a cronologia. Ver se está na hora de fazer isso, você tem que esperar mais um pouco, até ajustar todos os conformes, tudo aquilo que diz respeito à movimentação de renovação. Olha bem o timing. Timing, às vezes, é muito importante. Saiu na Folha de São Paulo uma reportagem que cita a Conscienciologia. Está no link abaixo, Folha tal. No site do Núcleo de Estudos Fenômenos Paranormais da Universidade de Brasília, que é citado na reportagem, há um link sobre Conscienciologia. Está aqui, eles mandaram também para mim aqui. A Universidade do Brasil, Disco Voador e Astrologia tem status de ciência. Fundada em 89, Núcleo de Estudos Fenômenos Paranormais, terapias integrativas. Eu vi isso aqui, mas nem quis comentar. O povo está mandando agora para ser comentado. O que eu vejo é o seguinte: a astrologia me dá vontade de vomitar. Eu não posso estar falando muito nesse assunto, me dá vontade de vomitar. Por isso que eu evito falar nisso. Isso é uma vergonha. Agora, é a Universidade de Brasília, né? A Universidade de Brasília tem de tudo. Mas o que me consta, lá tem de tudo. Foi lá que uma vez eu fui para ver a biblioteca, e a biblioteca estava com os livros tudo de qualquer maneira. Eu falei assim, eles estão arrumando os livros? Eu falei, não, isso aí é o normal. Eles não estavam arrumando o livro. Uma bagunça. A livraria que eu vi, livraria que eu estou falando, assim, a livraiada que eu vi na livraria da universidade. Assim, tudo aqui é assim, né? Assim, tudo aqui é assim, muito bagunçado. Isso já faz alguns anos, foi um dos meus cursos, eu nunca mais voltei lá. Depois que eu vi aquela livraiada, não deu. Eu falei assim, eles estão arrumando, né, isso aqui? Não, isso aqui é o ano inteiro assim mesmo, é desse jeito. Mas me conta, mas não vão separar os livros de acordo com aquilo, os gêneros, a situação toda? Aqui é uma universidade, senão eles não pensam assim. Aqui tudo é no... Vamos ver o que vai dar. Agora aqui, Conscienciologia. Está falando aqui uma coisa. Negócio. A Conscienciologia é a ciência que trata do estudo abrangente, tal. A Conscienciologia. O que é isso aqui? Núcleo de Estudos Fenômenos Paranormais. Agora, aqui está falando Conscienciologia, terapias integrativas, ufologia, astrologia e pesquisa. Grupo de discussões, etc. É porque cada um, então, está falando. Isso aí é o mesmo de lá. Eles estão falando. Agora, a Conscienciologia visa entender de forma menos abstrata, mas bem fundamentada, o além do cérebro, suas potencialidades não exploradas, investigando níveis psíquicos, fenômenos paranormais. Com isso, busca-se o ferramental para explorar conscientemente a natureza humana em sua completude. Até que está bom. Eles estão falando da Conscienciologia, está bom. Parece que é a mesma turma. Professor Valdo. NEF. Chama lá. Professor Valdo, aqui. Sim. Só para comentar, a gente de Brasília, esse núcleo de estudos lá tem um aluno, um ex-aluno do Instituto, que na verdade ele é professor da universidade e ele faz esse trabalho, né? Então ele mistura tudo mesmo.
Então ele coloca o nome da Conscienciologia, inclusive já copiou livros nossos e tudo mais, slides, páginas e tudo mais. Ele já até tentou ser voluntário do IPC, mas não deu certo por conta da... Eu devia te colocar aí mais 2 matérias. Fala com ele quando você encontrar com ele. Psicologia e psiquiatria no meio. É lógico. Eles não estão fazendo debate? Dentro dessa área seria bom, pô, psicologia e psiquiatria. Qual o problema? Agora nós recebemos muitos alunos que, na verdade, fazem cursos com ele, e eles chegam lá no Instituto e a gente tem que dar uma geral, porque assim, vem... Quer dizer que, do ponto de vista da Conscienciologia, eles estão tratando bem. Mas eles falam de astrologia, quer dizer... Não, mas eles chegam no IPC, quando eles chegam para nós, eles não passaram um bom tempo lá não, assim, eles vêm contrariados, vêm querendo saber as coisas, porque não foi muito bem atendido lá. Isso já teve até problema, a universidade já quis até expulsar esse pesquisador da universidade, por conta de algumas coisas, então... gente, vocês estão estudando astrologia, me perdoa, é coisa de vomitar. É bom lembrar para eles, lá se tem lugar para a pessoa vomitar. É a primeira coisa que devia de oferecer para o povo que chegar lá. Estudar astrologia dá vômito. Tem que ter cuidado com isso. Senão vem tudo para fora. Eu falo vômito pelo seguinte, vocês já viram nos filmes? Toda vez que uma pessoa vê sangue, ou vê uma morte de um parente, ou ela recebeu um choque muito grande, um impacto, ela vai para a pia para vomitar. Vocês já viram? Às vezes é pia, não é vaso sanitário, não. Pia. Isso é de filme americano, então por isso que eu falo. Isso aí é o tal negócio. Nos filmes americanos dá vontade de vomitar. A pessoa começa a segurar. Entende? E às vezes eles filmam mesmo o vômito todo. Hoje eles estão muito realistas na história. Valdo, aqui no B. Aqui. No caso da maxidissidência, como que ocorre essa substituição? Porque às vezes acaba de não conseguir realizar uma substituição programada, né? Como que fica essa... A maxidissidência, a pessoa tem que arranjar de qualquer maneira alguma coisa para ela sair bem dessa história. Porque senão, que maxidissidência besta é essa? E já começa errando? Não dá, né? Tem que arranjar, gente. Tem que ter. Vamos citar um exemplo. A pessoa que está no meio religioso, às vezes ele tem que sair do meio religioso. Mesmo assim, ele deve encaminhar uma pessoa... O melhor é o seguinte, aquilo que ela está fazendo, assistindo os outros, se ela está fazendo alguma coisa lá, ela deve, enquanto não tiver uma pessoa para ela colocar com confiança, ela não deve sair. Isso eu sempre falei. Foi assim que eu fiz no Espiritismo. Eu dei exemplo sobre esse aspecto. Eu preparei 6 pessoas. Eu não estava brincando. Outra coisa, a instituição está lá até hoje. Está tudo funcionando. Faz só 44 anos. Quer dizer, alguma coisa eu fiz certo, porque senão eu estaria, teria desviado. Professor, o senhor poderia explicar a diferença da exemplologia na página 20? Substituição programada pacífica, a troca do amparador de função do tenepsista. Substituição programada agitada, a troca de pessoas de muita influência social, mudando o domicílio para outra cidade distante. O que você quer? Eu queria entender, a primeira parece um pouco mais claro, a troca do amparador de função, quando chega em um determinado ponto, de alguma maneira, a TENEPS necessita de um outro padrão de amparo. Então é feita uma substituição. A segunda é agitada porque levanta poeira. Aquele povo tudo vai chorar, vai lá despedir de vocês. Tudo aconteceu comigo em Uberaba. Tá certo. É um choro danado. Isso quando a pessoa sai. Sim. Quando eu saí, ninguém ficou sabendo exatamente o dia que eu ia sair. E a gente ia fazer uma viagem, falou assim, quando eu voltar eu vou passar aqui rapidinho e vou embora. Para não criar frisson maior, porque senão não está danado. Então, nesse caso, é bom não avisar, não é bom levantar poeira, mas as pessoas que vão substituir a pessoa precisam saber disso e tomar conta, começar a funcionar. Isso aqui é o ideal. Ok. Sobre a primeira... No meu caso lá, eu arranjei uma viagem ao exterior grande, que demorou muito. Quando eu voltei, eu só passei de leve lá e fui embora. Para não dar problema. Então o povo já estava acostumado, já tinha gente tomando conta das funções, todo mundo atendendo e tal. Isso foi uma bênção. Na primeira substituição, a troca do amparo na TENEPS. Sim. Como do amparo não tem nada, porque isso aí é processo de amparador, né? A pessoa que sabe, né?
Na questão do tenepsista, é o amparador que manda. É eles que sabem o que deve fazer. Mas é pacífico, não tem, ninguém está brigando. Um amparador não briga com o outro. Não, eu não saio. Não existe isso. Vamos entender bem essas coisas. Você já pensou? O que é isso? Daqui a pouco está um amparador com a peixeira do lado. Pessoal, aqui no B. Aqui, ó. Pessoal, o senhor é o maior expoente da Conscienciologia. Eu estou vendo aqui substituição programada. O senhor já programou alguém para lhe substituir? Eu não. Primeira coisa, o que é que vão me substituir? O quê? O que eu estou fazendo? Já tem gente tudo fazendo o que eu estou fazendo. Fala qualquer coisa que eu faço, que eu vou te dizer quem é que faz. O que você acha que eu faço que é só eu? Não tem ninguém. Todo mundo faz. Por exemplo, quem é que vai comandar a próxima tertúlia? A próxima tertúlia? Tem um monte de gente. Qualquer um, assim, seria um rodízio? Eu, às vezes, eu decidi isso na hora. Seria um rodízio, algo nesse sentido? Tem um monte de gente aqui, ó. Tem cara aqui que pode dirigir isso muito bem. O Lócio mesmo é um. O Roberto é o outro. Por que não? Tem mais gente, eu estou falando esses que estão aqui perto da minha cara, aqui, ó. Eu estou perguntando. Agora, o ideal seria, era a Adriana, se fosse hoje, eu ia indicar a Adriana. Sim. A Adriana é uma das que conhece mais a enciclopédia. Pois é, eu estou perguntando isso em razão disso. A enciclopédia seria a Adriana Lopes. Ela que conhece mais. Atualmente, todo mundo está aqui, é que tem mais visão de conjunto. Entende? Entendo. Agora, tudo ela conhece, não só por causa de mim, mas por causa do auxílio de todo mundo. O auxílio do Roberto, que ajudou muito fazendo a bibliomática, a lexomática, ela aprendeu muito com isso. E foi assim que a coisa caminhou. Agora, hoje, depois dela fazer dezenas ou centenas de pedaços de verbete e tudo comigo, ela sabe tudo. Como é que faz? Ela está mais up-to-date. No dia de hoje seria ela, se eu fosse nomear. Você está entendendo? Se fosse indicar, mas eu não indicaria a Adriana. Não, a gente vê que só foi formado de estudo, sem democracia, vocês é que sabem o que vão fazer. Sem sombra de dúvida, só tem formado. Não é meu. Eu estou usando temporariamente, sem aluguel. Entende? Mas essa é uma pergunta, professor, que de vez em quando fazem para a gente. Todo mundo fala, mas eu não ligo para isso, não. Sim. O meu problema, eu tenho o meu substituto. Quer dizer, uma substituta. Vocês sabem o que? Eu já tenho. A enciclopédia. A enciclopédia vai me substituir, pois ela que é o meu, a Mega Gescom, a obra-prima que eu fiz nessa vida, é o que eu vou usar como auto-revezamento. Ela que é a minha substituta. No duro mesmo é a enciclopédia. Qualquer coisa a pessoa vai lá e vê na enciclopédia. Não, o Valdo, como é que pensaria sobre isso? Vamos olhar na enciclopédia. Lá está tudo, lá que eu penso. E tem tudo. Agora, a única coisa que eu quero é ver se eu ainda coloco mais a metade do que eu fiz, que está na metade da enciclopédia. Eu posso fazer o dobro. Quanto mais eu fizer, melhor. Mesmo que esteja muita repetição, esteja com muita coisa nesse sentido, pode ajudar mais. Né? Agora, para mim, a enciclopédia já serve. Para a próxima vida, para auto-revezamento. Só isso aí já me serve muito. Já tem as dicas todas que eu precisava, eu já coloquei lá. Eu não sou besta, né? Você tem que pôr logo, porque sei lá, né? O que acontece. Na hora para outra cai um raio na minha cabeça, né? Você diz com calma. Professor Waldo. Paraná cai muito raio, toda hora. Professor Waldo, aqui no B. Você poderia falar mais um pouquinho aqui, na fatologia, na quarta linha, no final da quarta linha, sobre a reciclagem sem desfalques? A reciclagem sem desfalque é justamente essa. É você arranjar para substituir você uma pessoa ou alguém arranjar, indicar, e você enriquecer os dados, informar aquela pessoa, colocá-la de uma tal maneira que nada do serviço, a peteca vai ficar no ar, nada vai cair. Então você sempre ter a maior boa vontade para indicar para a pessoa o que ela deve fazer do seu lugar. Isso aqui é a coisa séria. A seu respeito lá, eu falei com eles isso que eu estava dizendo aí. Eu já tinha essa ideia. Vão arranjar uma pessoa e pagar para morar lá e trabalhar lá, junto com vocês. Isso é que seria ideal. Para ver se agiliza mais o processo, que lá está meio parado. Né?
Você já fez tudo que você podia, eu sei, o esforço de vocês dois lá foi fora de série. Mas é preciso pôr gente nova. Às vezes o sangue novo ajuda, sempre ajuda. Agora, o que mais que tem aí da substituição programada? Tem mais alguma coisa? Entre vocês? Pode falar. Professor, só uma curiosidade. Sobre a numerologia, o senhor tem a mesma opinião da astrologia? Da astronomia? Astrologia. Numerologia. Não, a numerologia, depende do que você quer falar com numerologia. Numerologia é uma coisa. Numerologia, você está falando numerologia. Numerologia é o seguinte, existem os processos de número que a pessoa segue a superstição de número, isso é besteira. Agora, existe um processo de número que você pode estudar, como você pode estudar letra, palavra, assunto, dentro da sincronicidade, isso é outra coisa. Aí o negócio pode ser mais científico. Agora, a numerologia, do jeito que eles fazem, é besteira, é igual a astrologia. Agora, numerologia já é outra coisa. Tá, e em relação ao número 11? Pois é. Está relacionado com eu estudo porque cada pessoa, às vezes, tem um número. Aquilo é mais adequado ao processo dela, devido ao temperamento, tendência, isso e aquilo. A pessoa tem que estudar. Agora, uma das maiores bobagens que tem, esse negócio da pessoa, estuda os números, o nome da pessoa e muda. Jorge Ben, isso é bobagem, isso é besteira, isso é superstição. Não é isso, não. Isso aí é numerologia também, que eles colocam no modo da pessoa ter o nome. Isso é besteira. Agora, o número que eu estou falando é esse. Você, por exemplo, examina a sua vida, como é que é, para você ver a sincronicidade. Vai ter um número que vai se repetir mais a miúde na sua vida. Isso, às vezes, dá indicação da sua orientação. Quem é vivo, segue tudo que pode. Todas as dicas que a própria vida entrega para ela, ou oferece, entende? Ou indica. Então, o problema é estudar. Eu, por exemplo, eu vi que o 11... indica um monte de coisa para mim. Agora, veja, as consciências mesmo já usam o 11 para me dar indicação. Isso, então, ultrapassa o processo de clarividência, uma opção de coisa que tem por aí. Mas sincronicidade é um dos fenômenos mais difíceis que tem da gente interpretar. Tá, mas em relação à numerologia, eles estudam a data de nascimento, o ano de nascimento... Besteira. Manda tudo para aquele lugar. Quer dizer, manda para a holoteca. Tudo é bobagem. É a vovozinha. Bobagem. Os astros não influem na sua vida, não. O que influi em você são as energias do ambiente e aquilo que você faz. É isso que também vai influir na sua ficha. Agora, astro lá fora, milhão de coisas, isso tudo tem influência, lógico, uma coisa depende da outra, cada lei da gravitação, mas não tem nada a ver com a pessoa isolada e bonitinha, não. Agora, o que manda mesmo é a energia com a lucidez da pessoa. É aquilo que eu falo. O serenão chega em São Paulo e fala assim, aí tem 10 que são mais evoluídos. É aquilo lá. TV é energia. Isso é outra coisa. Não tem nada a ver com astro. Tudo é besteira. E, seguindo aí esse raciocínio, como que existe uma indicação para a sincronicidade? Como é que a gente encontra... Existe sincronicidade, porque a sincronicidade ela funciona através de energia. Eu vou te mostrar o que é uma sincronicidade dentro de bobagem. Tá. Por exemplo, existem as mancias, que são os processos de adivinhação. Uhum. Tem mancia dessa que, conforme o jeito que você mexer com a energia, aquilo funciona. Sim. Então, por exemplo, uma pessoa, ela quer saber a clarividência da vida da pessoa, precisa dar a mão esquerda para ela ler as linhas da mão. Isso é bobagem. Isso é um recurso que não precisa disso. É só a pessoa julgar a energia junto da outra, do jeito que é que tem aí, eu faço aqui, por exemplo, aí, você faz o encapsulamento da outra pessoa, você entra em contato com ela, o acoplamentário, faz o acoplamento. Você pode saber tudo. Tudo isso é bobagem. É moldura do quadro. Sim. A mensagem você pode captar sem isso. Agora, por exemplo, tem aqui um livrão meu, está ali. Esse livro eu estou trabalhando muito com ele. Ele está todo energizado com a minha energia. Eu trabalho nele todo dia. Uhum. Se eu quiser uma mensagem, dependendo do livro, eu coloco. Aí eu posso pôr até número. Página da direita, segunda coluna, o segundo tópico.
jogo energia na hora e abro. Eu vou ter uma mensagem. Sim. Essa mancia, que chama bibliomancia, desse jeito, ela pode funcionar. Que energia? Aonde você colocou energia, tendo lucidez do que você está fazendo, acabou a adivinhação. Isso é automático, é matemático. É o então, resultado essa da bibliomancia não é adivinhação, coisa nenhuma, a vovozinha. Sim. Isso é matemático, é da energia. Eu estou dando, as consciências estão pegando a minha energia e mostrando o que é. Estou mostrando. É igual a materialização de alguma coisa. Aí já não tem mais adivinhação. Você está entendendo, então, como é que é? Entendi. Professor, continuando aí, se eu quiser fazer um autoestudo para ver a sincronicidade numerológica, eu analiso o que em mim? Os fatos ou não, eu junto com os fatos? Você tem que examinar os fatos e as consequências desses fatos sobre você. Eu já contei aqui, vou contar mais uma vez um negócio sério. Tem um amigo nosso que ia viajar comigo. Ele era muito cético a respeito das coisas todas que eu falar de número 11. E lá pelas tantas, ele junto com outro amigo, mais um outro, eram 3, me pediram para fazer uma viagem comigo, para ver como é que eram as minhas viagens. Eles já sabiam tudo da minha vida no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, aquela coisa toda. Mas queriam viajar. Então eu falei assim, ó, vocês querem viajar, vocês vão comigo. Aí dei as dicas, procurei até facilitar as coisas para a viagem, aquilo tudo que a gente podia. Para ir para os Estados Unidos e depois ir para a Europa. Agora, um deles, que era o mais cético sobre esse negócio, chegou para mim e falou assim, Val, já que você permite que a gente vai, eu vou examinar tudo que você falar sobre o número 11. Eu disse, opa, que beleza, isso vai ser o máximo. Nós vamos ter 45 dias, você vai até o fim da viagem comigo. Vou. Então, você vai nadar de braçada, você vai ver tudo. Agora, eu vou te dar as indicações, você segue e anota. Agora, ó, seja realista, honesto e anote tudo que eu falar. Não tem jeito. Vamos ver depois dos 45 dias o que aconteceu. Vocês sabem o que aconteceu, né? Uma semana depois desistiu. Você tem razão. Fim de papo. Tudo que eu falei deu certo. Agora eu falava, a pior da história foi um dia que já tinha desistido, quando nós chegamos numa estação, que ninguém sabia para onde era. Eu falei assim, não, é ali, ó, tem um número 11 ali, pode seguir que é lá. Eles foram ela. E tinha vários lugares para escolher. Eu falei assim, mas não pode, como é que o Valdo consegue uma coisa dessa? Como é que o fato está ali? Parece que está esperando por ele. Agora veja, vocês há de ver passagem, cada coisa, uma semana dos 45 dias ele desistiu. Você tem razão, eu desisto. Agora eu falei assim, só para chatear, né? Depois passou o pessoal, olha aqui, ó, eu preparei isso tudo antes de vir. Disse, nós sabemos, não veio. Nós não somos tão burros, isso é impossível. A gente sabe, é impossível, não tem jeito. Isso aí tem um troço mesmo, você tem toda a razão, tem uma saída. É a sincronicidade da história. Agora, essa de uma semana para 45, presta atenção. Mas é fácil. 45 para 7 dias, há uma diferença enorme. Agora, ele parou. Não vou ver mais, não. Está na cara, é tudo. Não tem jeito. Contra fato, eu não vou brigar com isso. Eu não sou tão burro. Entende? Eles mesmos ficaram danados da vida. Então, depois, professor, recalcitrar contra o negócio. A gente também consegue, a partir da força pensênica, arrumar sincronicidades? Você pode fazer a confluência, você faz a convergência das coisas, porque tudo se atrai para você. Por exemplo, eu ainda tenho coisa muito pior do que esse número 11. Só vou te falar as piores. Dragona parapsíquica, macrosoma, paramicrochips. Como é que fica isso? Agora, tem mais coisas assim do dia a dia, pequenininho, que não é pior ainda do que essa situação. Matéria de energia. A pessoa teria que viver comigo. Foi o que esses caras fizeram, por viver comigo. Tem que conviver para saber como é que é meu dia a dia e o que acontece. Até hoje, todo mundo que viveu comigo ou aceitou ou desertou.
Pegou ou largou. A pessoa não aguenta. Lá pelas tantas, ou ela admite os fatos, ou ela desiste. Ela desiste assim, nunca mais quer nem me ver porque fica com medo de mim. E isso já aconteceu com gente assim, primária. Por exemplo, eu tive motorista, eu vi um fenômeno antes, e o negócio assim, muito absurdo demais, em cima do lance, ele ficou com medo de mim, eu tive que despedir. Arranjei um outro emprego para ele. Pessoal, melhor eu sair trabalhar com ele. O cara não podia estar dirigindo um carro com medo de mim. Eu estando dentro do carro, como é que fica? Aquilo lá não dava certo. Então, veja, o negócio que eu salvei a ele, que se ele tivesse passado em cima do cara que estava lá com a motoca, teria matado o cara, porque o negócio chegou até perto da cabeça dele. Aqui teria um processo, um monte de coisa, ele estaria envolvido, porque ele que estava na frente, eu estava atrás no carro, não tinha nada a ver com aquilo, era só meu motorista, era um problemão. Você está entendendo? Agora, são coisas de parapsiquismo que não estão na mão da gente. Então, professor, esse processo desse arranjo pensênico é que você algumas vezes coloca como destino? Ou você quer falar alguma coisa diferente? O destino já é a programação da vida, a destinação da pessoa. Aí já entra o livre-arbítrio, mas entra também um processo de determinismo em cima dela, que depende da qualidade dos fatos, da vida dela, das ações, do modo que ela vive. Sim. Isso tudo a gente tem que dar um desconto, que também não é só isso. Claro. Entende? Agora, esses problemas assim, que entra a energia e o parapsiquismo, é desde as pequeninas coisas, tudo conflui para você. Agora, quanto mais você movimentar as energias, mais confluência vai ter. Um cara casca grossa, às vezes está ocorrendo uma série de fenômenos com ele, ele não está vendo nada, porque ele é casca grossa, ele não entende nada, não sabe nada. Ele só começa a entender a hora que vê os acidentes de percurso. Aí eles apelam. Aí a gente vai ver, o cara está lá com um cada-rombo desse tamanho. Há 10 anos que ele tem um processo de parapsiquismo negativo em cima dele, ainda não tinha visto. Isso é comum, muito comum. Entende? Então, o problema de número, ele ainda é pequeno. Tem coisa muito mais séria. No caso do envolvimento e dessa confluência, a convergência dos fatos. Que a interatividade é isso, interatividade. Entende como é que é? Temos que entender. Por exemplo, o J. Cristo era um grande cara em matéria de sincronicidade. As coisas que ele fazia tinham opção de coisa de sincronicidade. A gente nota lá pelos 4 evangelhos sinóticos. Cada energia que ele mexia. Todo mundo que movimenta muita energia acaba aparecendo coisa de sincronicidade com ele. Agora, o problema dele é que ele não conseguia fazer a desassimilação na hora justa. Ele demorava, precisava ter tempo, tinha que se afastar, aquele negócio todo. Estava desenvolvendo. No movimento espírita, eu vi um monte médio, jovem, igual o J. Cristo. Estava na mesma situação, as coisas do mesmo jeito. A gente até comparava, não, você é o J. Cristo. Está igualzinho ele. As coisas todas estão ocorrendo, mas você pode fazer verdadeiros prodígios com o processo de energia. Tudo isso tem. Com relação a essa técnica que o senhor usa, de pegar a pessoa e ficar 48 horas com ela, junto, que tipo de coisas efetivamente, assim, o senhor faz? Eu faço isso mais, não é bom você falar, não, porque senão daqui a pouco tem um monte de gente que quer que eu faça. Eu não tenho mais tempo para isso. Passou a época. Banana para Mas quando fazia, que tipo de coisa o senhor fazia efetivamente, assim? Como é que é? Na época que o senhor fazia, o que o senhor fazia efetivamente durante essas 48 horas? Não, eu vou te contar uma coisa. Um cara veio da Europa. Então ele veio para ver as coisas, porque ele era um cara muito estudioso, estudava tudo que vinha na frente dele, já conhecia muita coisa da parapsicologia. Agora, ele queria ver como é que era o processo da energia para melhorar a clarividência dele e as sensações que ele tinha com a presença dos outros, porque ele era da área da saúde. Agora, então, a hora que ele chegou, eu examinei a psicosfera dele, o jeitão dele, falei, você está muito fechadão, o negócio está danado. Então, eu falei assim, você vai ficar comigo dia e noite, vamos ficar aqui.
Aí arranjei para ele, que eu já tinha arranjado um hotel lá perto de casa para ele ficar, mas ele passava praticamente o dia todo comigo. Entende? Agora, ele foi indo assim. No segundo dia, quando eu comecei a mexer com as energias e ele me seguindo, ele queria, estava sentindo os negócios da energia, eu falei assim, ó, deita aqui. Então ele deitou no meu escritório, no chão. Coloquei lá um cobertor lá, ele deitou e ficou. Na hora de ir embora, ele não estava querendo ir embora, por causa do processo de energia, porque estava sentindo descoincidido. Aí eu falei assim, você agora vai à praia, e vai observar tudo que tem na praia. Eu não vou com você, é você que vai ver. Você não vai ver a praia do jeito que você viu antes. Você vai ver agora, com a sua clarividência, que você vai ver a aura das pessoas e tal. Ele chegou, viu a praia, chegou com aqueles olhos desse tamanho, para mim. Na hora de ir embora, para voltar para a Europa, ele não queria. Não, mas se eu for, eu vou perder tudo isso. Eu falei assim, você não vai perder. Depende de você alimentar isso. Você tem que sustentar a condição. Você já sabe como é que é. Mas, Valdo, eu vou ver a aura dessas mulheres peladas, tudo. Se eu for na praia, lá, a praia, eu vou ver. Você vai ver tudo na Europa do jeito que você viu aqui. Não tem novidade nenhuma. O problema é seu, não é das mulheres. As mulheres têm a psicosfera delas, têm a aura, têm as energias, tanto aqui quanto lá. Todo mundo tem. Você vai ver isso em qualquer praia. Você tem certeza? Tenho, pode ir. Ó, né? O negócio da Sears, é garantia, a garantia é seu jogo. Mas você já viu, a garantia é sua, você sabe, você já viu como é que é. Agora ele foi, continuou as coisas, ele não perdeu a clarividência dele. Agora, comigo, a coisa foi terrível. A hora que ele começou a ver os negócios todos, o alcance daquilo, ver a Dimenera, a situação toda, ele estava com medo de ir embora e perder isso. Não, eu fico aqui, eu não vou mais. Eu falei, não, você vai, o seu destino é lá, aí é que entra o destino. Seu destino é lá, sua tarefa é lá, sua programação de vida é lá. Eu tinha uma big de uma clientela, um montão de gente para atender. Mas esse foi terrível. A minha turma da família que examinou o negócio, todo mundo começava a rir dele. Entende? Agora, lá pelo segundo dia, ele não queria me deixar para nada. Eu disse, não, agora você fica aí porque eu vou ao banheiro. Que até no banheiro eu queria entrar. Mas professor, para quem está interessado em ter uma imersão assim, mais ostensiva com o trabalho de energia, nós temos um curso do PDPA, o Programa de Desenvolvimento Parapsíquico Avançado. São 9 dias, as pessoas ficam num hotel, trabalhando de 8 da manhã, de 8h30 da manhã até as 8 da noite, trabalhando com energia. Pois é, esses aqui são bons agora, são 9 dias, em vez de 2, são 9. São 9 dias, olha, a experiência que nós temos tido é significativa. A grande maioria, até assim, a pessoa mais casca grossa, sai de lá vendo bastante coisa, tendo bastante experiência. Quer dizer, um curso para cascas grossas. Professor, na fatologia, o senhor comenta na terceira linha, na quarta linha de baixo para cima, a escolha do substituto, né? Nessa escolha do substituto, o senhor comenta aí a questão democrática. Então, existe a possibilidade da democracia para a escolha ou a indicação, né? Tudo. E nesse caso, as duas... Democracia, tudo que você puder. Nada de pular em cima dos outros, saltar em cima das pessoas. E tudo com calma, tudo falando, exibindo, explicitando, tudo com transparência, glasnost, isso é que é o ideal. Falando a coisa claramente. Outra coisa, o povo às vezes fica com muita troço de bastidor, falando baixo. Não, isso não deve ser não. Eu sou favorável que as coisas devem ser faladas abertamente, explicitamente. Se for preciso, faz a cariação, faz tudo que puder. Mas abre o jogo, isso é que eu acho ideal. O começo, então, é abrir o jogo, fazer um processo democrático. Glasnost, transparência total. Ser autêntico, autenticidade nas coisas. Isso que é o ideal. E na questão do amparo de função, essa troca do amparo de função também, ela vai ser gradual, né? Então, gradualmente vai... Às vezes é preciso a pessoa estar lá junto, você ajudar até ela ficar veterana, mais ou menos, né, apta. Pode colocar uma pessoa inepta de qualquer maneira no lugar, porque aí o negócio cai, a peteca cai. Isso é que eu estou falando. O negócio é manter a peteca no ar, não deixar ela cair.
Esse aqui é o trabalho. Professor? Sim. Aqui, B. Existem algumas funções que elas são, têm a substituição já programada pela temporalidade, tá certo? Então é o caso da pessoa que fica 2 anos numa função, quando chega próximo dos 2 anos, ela começa a preparar, vamos dizer, o seu substituto. Mas existem outras que não, né? Quais seriam os sinais da pessoa para ela se dar conta? Uma pessoa democrata e lúcida, uma consciência lúcida, ela deve evitar a permanência eterna numa função. E ela não deve ter reeleição. Ela deve passar a bola. Isso é o melhor para as empresas, para tudo que tem. Um dos lugares piores que tem essas funções assim é o processo da empresa familiar. Por isso que empresa familiar é sempre problemática. Você já viu, né? A maioria é problemática. Tá, mas eu nem tô só 99%. Tem 1% que não é, né? Eu não me refiro, professor, justamente àquelas pessoas que ficam ad eterno, vamos dizer. Mas talvez assim, a pessoa já cumpriu a sua função ali, e naquele momento está na hora dela assumir mais coisas, assumir coisas diferentes. Não, olha, para ela mesma é melhor mudar. A pessoa não deve estar repetindo sempre a mesma coisa, deve mudar. Entende? É muito importante. Se uma função, por exemplo, é sempre a mesma coisa, isso não é bom nem para ela. É bom que ela mude. A vida precisa de renovação. Consciência é movimento, atividade. A vitalidade é movimentação. Tem que haver reciclagem, assim, o tempo todo. Por isso que tem as crises de crescimento. Essas renovações, às vezes, são crises de crescimento, elas são importantes. Entende? Vale a pena. Mesmo que o desempenho... Toda pessoa deve ser substituída. Nada de ficar eternamente no lugar, muito tempo, não deve. E outra coisa, é muito ruim quando acontece isso comigo lá no Instituto. Eu queria sair, o povo não deixava. Eu se sentia desamparado, etc. E eu precisava de fazer viagem, era um problema. O caso não era fácil. Isso aí é das coisas piores que tem. E outra coisa, quando eu coloquei, teve um ou outro que ainda reclamou, e foi tudo estudado. Quem eu coloquei no meu lugar foi a pessoa que foi criada igual um filho na minha casa. Negócio sério. Tudo estudado, de caso pensado há muito tempo. Entende? O senhor disse que em terturas passadas que estaria realizando o trabalho de outra consciência que teria sido deslocada para a tarefa da reurbanização. Poderia comentar esse fato dentro do tema do verbete hoje? De que modo o professor está preparando sua substituição programada em relação à conscienciologia? Aqui é a mesma conversa lá, eu já respondi essa aqui, né? Mas o caso todo é o seguinte, o caso é que nós estamos todos na reurbanização, meu trabalho também é da reurbanização. Agora, o meu serviço maior era a enciclopédia, essa já está feita. O mais agora, as pessoas que aparecer, vou colocar aí 500 pessoas lendo a enciclopédia para me substituir, seria o ideal, né? Essas 500 pessoas que vieram para fora são vocês. Quer dizer, eu tenho muito substituto, pode pegar qualquer um aí, está muita coisa, muita gente apta para tomar conta disso. Acho que, Valdo, vale a pena destacar que as pessoas às vezes não têm uma noção de cronologia, né? Eu acho que a questão do Instituto foi uma implantação de uma instituição, era a única instituição. Hoje tem 17. Hoje o complementário, você criou, você passou. O ICP2, a mesma coisa. João, então tem vários exemplos. Em matéria de gestão, eu não estou fazendo nada mais. Eu não sou gestor mais há muitos anos. Entendeu? Que é o que eu queria, mas há muito tempo. Isso alguns anos depois que nós fundamos o Instituto, eu já queria sair, mas não podia, devido às circunstâncias. Agora, mesmo assim, eu falei assim, ó, vocês ficam tomando conta, porque eu vou ter que viajar, ficar dos cursos fora, aquela coisa toda, mesmo no Brasil, um monte deles que eu tinha que sair, como é que eu ia fazer? Agora, no início, tinha que ser eu mesmo, porque não tinha outra pessoa, eu ia colocar quem? O cachorrinho lá de casa? Não dava, né? Como é que fica? Há 2 meses tenho acompanhado as tertúlias e estudado com grande interesse a conscienciologia e projeciologia. Acredito que melhorei o EV e a própria disposição física e mental. Já tive interesse em pesquisa acadêmica, porém, no atual sistema de mestrado e doutorado, os candidatos são obrigados a seguir linhas de pesquisa rígida e com frequências e com utilidade duvidosa, o que não me motivava a seguir tal caminho. Dediquei-me então ao trabalho como clínico, porém, após o contato com a conscienciologia, tenho pensado em estudar as neurociências e talvez fazer mestrado na área.
Como estudar o parapsiquismo dentro da ciência convencional? O senhor acha possível fazer isso dentro do atual sistema universitário? Seria perda de tempo e energias tentar esse processo dentro da universidade? Não. Agora, é você lembrar que você vai pegar um rabo de foguete, né? Não é fácil, não. Mesmo com a conscienciologia, não é fácil. Agora, vale a pena, não há dúvida. É um negócio sério, você pode fazer muito. Agora, para isso, é bom você alcançar o mestrado e o doutorado, o mais depressa possível, para você falar de igual para igual, olho no olho, porque senão eles vão te olhar de cima para baixo, você não vai ter força nenhuma, eles acabam com você. Na academia tem que ter, é como diz na Itália, senhor doutoríssimo. É assim que às vezes o povo chamava, né? Doutoríssimo. De modo que o problema é esse, vale a pena. Agora, ó, pense bem, você vai pegar um rabo de foguete, a coisa é forte. Mas, prepare-se. Eu te dou uma dica para te dar força. Comece a TENEPS. Entra com a TENEPS, que isso aí sustenta você lá. Porque com a TENEPS você pode começar a fazer encapsulamento, qualquer coisa, encapsula a pessoa, liquida com ela, ou encapsula ele mesmo, liquida com isso na hora. Foi isso que eu fiz nesse lugar todo que eu fui, universidade, eventos, fundões da vida, etc. Assisti no Arquivo N da Globo News um programa sobre Aurélio Buarque de Holanda. Um gramático entrevistado classificou o dicionário Aurélio como funcional e o dicionário AIS como técnico. Qual o critério que o senhor utiliza para classificar um dicionário da língua portuguesa como superior ao outro? O que eu vejo é o seguinte, eu vejo o que é que o dicionário tem de bom sobre os outros. Então, olha aquilo que ele tem de bom e esqueça o resto. O dicionário é o seguinte, tudo é cópia uns dos outros. Mas a gente tem que ver aquele que é bom, naquilo que ele é bom, que ele fez melhor. Eu gosto muito do AIS, que eu considero superior ao Aurélio, porque ele mexeu mais com os processos de modo geral, tem mais indicações, informações, e tem também etimologia, com uma série de condições. E agora tem esse novo aí, do Saccone, que eu considero uma porção de facetas, ele é superior realmente a todos os outros 5 que fizeram antes. Os outros 5, vocês sabem, Antenor Nascentes, Aurelião, esse tipo, são 5. Ele fala no dicionário, é só pegar o dicionário ali que tem os 5 que ele fala. É só olhar que tem lá. O Aulete parece que não está nessa não. É o Figueiredo, é o Nascentes, é o Aurélio, é o Weiss, e tem mais um outro lá. É bom que tem lá, tem um local, tem o verbete que ele, o Saccone, está falando quais são os 5. Agora, então você olha bem nisso. O seguinte, eu sempre usei centenas de dicionários. Atualmente nós usamos, lá no Holocico, 5.000. Pensa bem nisso. Quando eu vim para cá, eu já usava mais de 1.000 dicionários, que é o que eu sempre fiz. Mas é que eu trabalhava com 20 idiomas. Isso também pesou muito na balança comigo. Eu fiz tradução em 20 idiomas diferentes, para ver minhas coisas, porque senão não dava. Estou por alguns dias, devido a uma cirurgia de apêndice, assistindo às tertúlias online. Sobre a mega euforização de ontem, gostaria de comentar. No primeiro campo, senti forte calor nas mãos e um leve alívio no corte do umbigo. A cirurgia foi por vídeo. No segundo campo, senti que o trabalho continuou nas mãos. No meio do processo, me veio instrução, através do pensamento, para colocar as mãos na barriga. Logo em seguida, comecei a sentir dores do lado direito da barriga. Depois, me veio a imagem de que eu estava ligado ao Senhor através do fronte chakra, como se tivesse um cordão de prata que vinha do Senhor. Entrava no meu fronte e saía nas minhas mãos. Poderia comentar o fato? Olha, isso pode ter sido, mas agora a única coisa que eu quero perguntar é o seguinte, como é que você está hoje? Você não caiu da cama não, né? Está tudo bem? Porque isso aí é que a gente tem que ver, né? Eles podem ter dado um reforço lá para a questão da convalescência, né? Eu lembro que o senhor disse várias vezes que houve coisas que você fez que não era quem tinha para fazê-las. Quero, nesse caso, como funcionou o assunto da substituição? Não, porque eu vim também, me adaptei àquilo que precisava. Parece que não teve coisa muito brava nas minhas coisas, não. Porque lá pelas tantas, as coisas todas, eu continuei com assistência. Você quer saber se você está trabalhando bem? Olha se você tem assistência.
Se a assistência continua com você, porque seu trabalho está bem. Enquanto a Luimara não veio, não. Você olhou, não apareceu, não. Eu estou atrás dela aí para pedir para ela uma coisinha. Vamos ver quando ela aparecer. Mas, de modo geral, aí, o que mais vocês têm? Nós ainda temos alguns minutinhos aqui. Pode falar, João. Ponto, na substituição, é maduro ou se teve a substituição, a pessoa que saiu, foi tudo aconteceu, foi sadio, foi ok, positivo, a pessoa que saiu ficar mais low profile ou ser um conselheiro ativo assim para o substituto? Aí depende do gabarito e da competência da pessoa que está saindo e da pessoa que está entrando. E outra coisa, qual é o gabarito de convívio dos dois? Isso tudo influi demais. Entende? Porque às vezes a pessoa que está entrando quer isso. Outras vezes ela não quer nada, ela quer já fazer uma renovação, uma reciclagem, alguma coisa. Então a pessoa que está saindo tem que respeitar aquele que entra. Passar, entende? A tocha. É o revezamento. Isso aqui é o revezamento, hétero-revezamento. É um tipo de revezamento esse aí. A gente tem que levar isso em consideração. Agora, João, tudo depende da afinidade do povo, né? Como é que está? Às vezes, quem está entrando é uma pessoa que foi indicada pelo que está saindo, o outro, às vezes, está querendo saber alguma coisa, os macetes básicos daquele cargo, da função, a gestão, como é que vai, os próximos passos, quais os projetos que não foram ainda cumpridos, que seria bom levar para frente. Ouvir a pessoa sobre esse aspecto, às vezes é muito importante ver detalhes dos projetos para o futuro imediato. Isso pesa muito na balança das pessoas. Vale a pena pensar. Você entendeu, né, o que é que eu quero dizer com isso? Porque a afinidade de quem está na gestão é que é o importante. O mais importante é isso. A afinidade de quem está é a afinidade de quem entra. Entende? Isso é importante. Mas eu não... Pode falar. Professor, e se o amparo de... Você é a Miss aquela. Você sabe o quê, né? Pode falar. Se o amparo eu vi a foto, muito obrigado. Gostei da foto. Tá que bom. A turma mandou beijo lá. Então tá bom. Então, se a pessoa ainda está com amparo de função e vai trocar quer trocar de área ou coisa assim, do que está fazendo, né, na sua tarefa, isso, obrigada. Vai dar um trabalho a mais para o amparador, né? Tipo, mas podia ficar mais um tempo, coisa assim. De repente exige aquela pessoa naquele momento. Não, o problema todo é o seguinte. Geralmente, quando as pessoas aqui já precisam de ser alteradas e colocar uma pessoa no lugar, os amparadores já estão pensando naquilo há muito tempo. O que acontece aqui quase sempre, às vezes está até atrasado em relação com o processo extrafísico. E pode acontecer também de o amparo de função já estar para outra função e a pessoa está na função antiga ainda. Tem uma opção de coisa nesse sentido. Por isso tem que estudar muito esses fatos. Agora, uma coisa séria é o seguinte, a mudança é importantíssima. Está entendendo? A reciclagem é essencial. Isso a gente tem que levar em consideração. Muito sério. Tá certo? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 98 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais, 20 perguntas online, 36 votos presenciais e 21 votos online. Hoje teremos recados da Vivian sobre o Festival de Inverno da Cognópolis, a Rose Vitoriano sobre o debate de somatofobia e o Valdson sobre o curso de estado vibracional. Bom, boa tarde a todos. Convidamos a todos a participarem do primeiro Festival de Inverno da Cognópolis, que será realizado no dia 26 agora de junho, às 17 horas no Discernimento. O primeiro Festival de Inverno é uma proposta do Discernimento com o objetivo de viabilizar os projetos para a Cognópolis. O primeiro projeto beneficiado é a trilha ecológica, que tem como foco principal a integração, convivialidade e a saúde holossomática. O evento apresentará os talentos musicais e gastronômicos e contará com atividades de entretenimento para todas as idades.
Os ingressos estão disponíveis no discernimento ou com os voluntários, aqueles voluntários que estejam presentes aí, apresentem-se aí, tá? Para maiores informações, 45 2102 1400 ou pelo e-mail gerência@discernimento.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu quero convidar os tertulianos e teletertulianos para o debate de domingo, que nós vamos tratar do tema dessomatofobia. O debate será realizado aqui no CAEC, às 15 horas, nesse domingo, dia 6, lá no pavilhão onde que tem as dinâmicas. Muito obrigada. Os debatedores serão eu e o professor Álvares Dantas. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui somente para lembrar que na semana que vem, no dia 12 de junho, acontece o curso sobre o estado vibracional com os professores Wagner Alegretti e Nancy Trivelato. E nós estamos com as últimas vagas para este curso, as últimas inscrições. Não serão aceitas inscrições no dia do curso por motivo de logística. Então, aqueles interessados que ainda não fizeram suas inscrições, por favor, nos procure ou na administração do discernimento, ou na sala da IAC no discernimento, ou através do e-mail iac.org. Obrigado a todos. Para amanhã, foi eleito com 17 votos o verbete Consréu Estelar, da especialidade Parapatologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.